Quando o seu mangá foi publicado pela primeira vez em 1987, Hirohiko Araki não fazia ideia que a sua obra iria se tornar num fenómeno cultural a nível mundial. Mas foi exatamente isso que aconteceu com JoJo's Bizarre Adventure. Mesmo que não conheças o anime, é muito provável que já tenhas visto algum tipo de meme relacionado com JoJo, sendo o mais popular entre eles todos. Mas JoJo é muito mais que uma fábrica de fazer memes. É uma obra que começou de uma forma algo genérica, mas aos poucos foi se tornando em algo bastante original e diferente dos restantes shonen. Começou por ser lançado na Weekly Shonen Jump entre 87 e 2004, mas depois acabou por ser transferido para a Ultra Jump, uma revista mensal focada em obras seinen. Esta mudança aconteceu enquanto a parte 7 de JoJo estava a ser lançada. Isto faz com que o autor tenha menos restrições, mais liberdade criativa e possa abordar temas mais sérios e complexos. Porque uma obra seinen é apontada para um público masculino mais adulto, enquanto shonen é para adolescentes. Mas mesmo antes desta mudança, JoJo já era uma obra muito influente para vários tipos de trabalhos. Muitos deles chegaram a fazer várias referências à obra de Araki. Yu-Gi-Oh!, Kill la Kill, Persona, King of Fighters, Guilty Gear, Tekken e muito mais. E eu não estava a exagerar quando disse que JoJo era um fenómeno cultural. É um anime incrível e eu garanto que nunca vais encontrar nada tão especial como JoJo. JoJo's Bizarre Adventure está dividido por partes. Cada parte tem um protagonista, personagens secundárias e enredo diferentes. Cada um dos protagonistas faz parte da família Joestar e cada um dos descendentes desta família tem uma marca em forma de estrela no seu pescoço. Além disto, o nome de cada um dos protagonistas pode ser abreviado de alguma forma para JoJo. As primeiras 6 partes pertencem à mesma linha de continuidade, enquanto que a partir da parte 7, tudo se passa numa realidade alternativa, seguindo uma linha de continuidade diferente. Sem entrar em muitos detalhes, a parte 7 é uma espécie de reboot. E agora que já sabes como este anime funciona de forma geral, está na hora de começar pelo início. Na Inglaterra vitoriana de 1868, Dario Brando salva a vida do nobre George Joestar. Este não era bem o objetivo no início, já que ele pretendia roubá-lo e não salvar a sua vida. Mas isto é algo que George nunca chega a descobrir. Alguns anos depois, Dario acaba por morrer e George decide adotar o seu filho de forma a recompensar o homem que supostamente salvou a sua vida. É assim que Dio Brando entra na vida da família Joestar e começa a história de um dos antagonistas mais icónicos da indústria. Mas mesmo antes do Dio se juntar à família Joestar, nós já conseguimos ver que tipo de personagem ele é. Dio cresceu rodeado de pobreza e foi educado por um homem terrível, sem escrúpulos, que era capaz de se aproveitar de qualquer tipo de pessoa, mesmo se essa pessoa estivesse às portas da morte. Ao crescer neste ambiente, Dio tornou-se frio, calculista e desenvolveu uma fome insaciável por poder. O primeiro episódio da adaptação animada de 2012 fez um trabalho fantástico ao apresentar esta personagem. Nesta cena em que Dio está a jogar xadrez, ele consegue ganhar contra alguém que aparenta ter mais experiência que ele. Após oferecer a sua parte da aposta, o homem que perdeu espeta a cara de Dio no prato da comida. Dio pensa em pegar no garfo para se defender, mas acaba por mudar de ideias. Nesta situação ele não está com medo, mas sim com raiva por estar a ser humilhado. Toda esta cena acontece num espaço de 15 segundos e consegue revelar imensa coisa sobre esta personagem. Após chegar na mansão da família Joestar, Dio depara-se com o nosso protagonista, Jonathan Joestar. Jonathan é honesto, bondoso e um rapaz que pensa de forma positiva no geral. A vida dele era bastante agradável, corria tudo praticamente às mil maravilhas, até ele conhecer Dio, o seu irmão adotivo. Desde o início, o objetivo de Dio era tomar controle da fortuna da família Joestar. Jonathan acabou por perceber isto e tentou travar os planos de Dio, dando assim origem a uma rivalidade que acabaria por influenciar de alguma forma a família Joestar durante gerações. No começo desta rivalidade, Dio estava em pleno controle. Jonathan era fraco a nível físico e em termos intelectuais não chegava sequer aos calcanhares do Dio. Ele começou a ter vários problemas com a sua família, amigos e até com o seu interesse amoroso. A sua vida tornou-se um autêntico caos e tudo isto fazia parte do plano de Dio. Mas eventualmente, com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar mais niveladas. Jonathan começou a ficar mais forte e inteligente. Ele já conseguia acompanhar o Dio em tudo aquilo que ele fazia, chegando mesmo a superá-lo em várias ocasiões. E agora, se tu nunca viste JoJo, deves estar a perguntar quando é que está a parte bizarra no meio disto tudo, porque isto é só uma rivalidade entre dois irmãos.
Pois eu tenho-te a dizer que a bizarrice de Jojo já está planeada desde o primeiro capítulo, ou episódio. Esta é uma máscara que tem aparecido de vez em quando ao longo da história. E acontece que esta é uma máscara com poderes que pode transformar o seu usuário em vampiro. Quando Dio está encurralado e prestes a perder tudo, ele dá uso a esta máscara, dando assim início à aventura bizarra de Jojo. Ele transforma-se num vampiro e decide que já não precisa da família Joestar porque ele vai tomar conta do mundo. E ele também consegue transformar as pessoas em zombies e entre outras coisas. E como Dio ganhou poderes, Jonathan também tinha que ganhar poderes e por esta razão, do nada, aparece Zeppeli. Esta personagem vai ser o mentor de Jonathan e vai ensinar-lhe tudo sobre Amon. Amon é uma técnica que se baseia no controle da respiração para fazer o corpo humano transmitir ondas de energia semelhantes à energia solar. Depois do seu treinamento, Jonathan lá vai dar uma coça ao Dio. Esta adaptação de 2012 foi a minha primeira introdução a este mundo, e a verdade é que eu não sabia praticamente nada sobre JoJo's Bizarre Adventure. E por isso, como seria de esperar, eu fiquei completamente perplexo quando vi o Dio se transformar num vampiro e o Jonathan começar a aprender algo que pode ser descrito como karaté mágico. Tudo isto aconteceu de uma forma tão rápida e inesperada que eu simplesmente não conseguia fechar a minha boca de tanto espanto. Mas ao mesmo tempo não conseguia desviar o olhar. Tudo o que eu estava a ver era entregue de uma forma que tornava toda aquela bizarrice muito cativante. E se tu achas que vampiros e magia já é bizarro, então prepara-te, porque esta não é a parte mais bizarra desta história. Vemos alguém sair de dentro de um cavalo, um cão com cara de humano, Dio é cortado ao meio e continua tudo bem, um inimigo com serpentes na cabeça e muito mais. Mas tudo isto é entregue de uma forma incrível. São momentos bizarros, sim, sem dúvida, mas nós nunca questionamos o que está a acontecer ou por que está a acontecer. E a forma como as personagens reagem de uma forma exageradamente expressiva, muitas vezes a berrar bem alto todos os seus pensamentos, torna toda esta aventura muito mais apelativa. Existem várias coisas que eu gostei de ver em Phantom Blood, mas eu diria que Dio é a melhor parte da primeira parte. E eu adorei a forma como ele se expressa. E claro, o ator que faz a voz de Dio fez um trabalho espetacular. A dinâmica entre ele e o Jonathan são realmente o ponto alto de Phantom Blood. Mas claro que nem tudo é perfeito. A verdade é que existem vários problemas na primeira parte de Jojo. Como o facto de as personagens secundárias não serem tão bem trabalhadas como poderiam ter sido. Embora eu tenha gostado imenso do Speedwagon e do Zeppeli, eles não têm o desenvolvimento que mereciam ter. E outra coisa que me incomodou só um bocadinho foi o protagonista. E a verdade é que eu não estou sozinho nisto. Várias pessoas apontam o Jonathan como sendo o seu Joestar que menos preferem. Não existe nada de especial na caracterização do Jonathan. Ele é um protagonista passivo. Limita-se a reagir às coisas que acontecem à sua volta. Embora exista realmente um propósito para a sua personalidade ser desta forma. Jonathan foi o primeiro Jojo, e Araki queria que ele fosse uma espécie de símbolo de justiça para as restantes gerações. Porque sim, Araki já sabia que a sua obra iria abranger várias gerações, e o Jonathan era apenas a primeira de todas essas gerações. E segundo Araki, ser um símbolo de justiça, uma personagem 100% pura e sem defeitos, era exatamente aquilo que Jonathan deveria ser, para desta forma solidificar a ideia de que os Joestars são os bons da fita. Nós víssemos um Joestar qualquer de uma geração futura a fazer algo menos aceitável, nós saberíamos que no fundo essa personagem queria praticar o bem, porque ele ou ela era descendente de Jonathan Joestar. Apesar de esta decisão fazer sentido, nada disto anula o facto de o Jonathan ser um personagem boring. Embora Phantom Blood tenha vários defeitos, a boa notícia é que tudo isto iria eventualmente ser retificado. O que viria a seguir iria elevar Jojo para um nível completamente diferente, mantendo tudo o que havia de positivo na primeira parte e melhorando tudo o resto. Temos de pensar que este era apenas o início de Jojo e Araki ainda se estava a desenvolver como artista. Mas a verdade é que, em termos narrativos, todas as partes de Jojo têm problemas. Personagens que são esquecidos, conveniências que não fazem sentido nenhum, plot holes, etc. E outra coisa que me incomodou em algumas partes de Jojo foi a forma como essas partes acabam. Não gostei muito do final de algumas partes de Jojo, mas nesta aqui, em Phantom Blood, eu gostei. É das poucas conclusões que eu realmente gostei de ver. Embora tenha lá uma parte no fim que é um bocado... um combate, que é um bocado estúpido, mas...
é JoJo's Bizarre Adventure. Se tu conseguires esquecer estes defeitos narrativos, vais conseguir apreciar tudo o que está a acontecer. Esta aventura bizarra é das coisas mais originais e criativas que tu vais ver em toda a tua vida. E a parte 1 é apenas um cheirinho daquilo que está por vir. Se eu acho que devias de ver JoJo Parte 1, sem dúvida. Além de ser uma parte bastante divertida, onde vais poder assistir o nascimento de um dos vilões mais icónicos da indústria, é a primeira parte de JoJo's Bizarre Adventure. Uma aventura que se iria prolongar durante décadas e eventualmente se tornar um fenómeno mundial.